Boa noite a todos. Meu nome é Sandra, faço parte aqui do Centro Espírita Esperança e Luz, que fica situado em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Em nome do 27º CEU, quero agradecer a presença de todos nesta tarde fraterna de outubro. Bem, e uma noite especial, porque ela caiu no dia 3 de outubro, uma data de muita importância para nós da doutrina espírita. É que foi quando nasceu Allan Kardec, o nosso codificador, que nos presenteou com a doutrina espírita, onde se preocupou, onde se dedicou, onde elaborou essa doutrina maravilhosa de forma simples, para que todos nós pudéssemos entendê-la, né? Parabéns, Allan Kardec. Bem, e como uma noite especial, nós precisamos de música e não tem coisa melhor para iniciarmos e darmos abertura, a preparação para a prece, é que eu vou convidar o Marcelo Manga, que é lá da Oficina de Estudos de Arte Espírita em Andaraí, no Rio de Janeiro, para nos abrilhantar com a música Águas da Vida. E assim iniciaremos e nos prepararemos para a nossa prece de início. Olá pessoal, todos bem? Meu nome é Marcelo Manga, sou da Oficina de Estudos de Arte Espírita e eu queria agradecer o convite do 27º CEU para estar aqui nessa tarde fraterna. Queria deixar um grande abraço para todos os amigos de Santa Cruz e espero que vocês gostem do que a gente trouxe aqui para compartilhar, tá bom? É tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica para trás e desaparece. Inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu, deixa o amor te guiar, cuida da sede do teu irmão e a tua passará. Vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu, é só deixar o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a tua passará. Vai e descobre que o mundo é teu, deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a
assim envolvidos pelas notas musicais que emocionaram o nosso coração, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui buscando o conhecimento necessário para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Peço a Deus, peço aos amigos espirituais que possam intuir a nossa expositora da noite, para que através do tema escolhido, ela nos traga as reflexões necessárias para cada dia sermos melhores, para que cada dia possamos ter as reflexões necessárias daquilo que precisamos mudar em nós. E é com o coração fervilhando de alegria por estarmos aqui, é que pedimos licença para iniciarmos esta tarde fraterna do mês de outubro, da noite de hoje. Graças a Deus e que Jesus nos acompanhe durante toda a noite. Que assim seja. Que bom, né? Agradecendo o Marcelo Manga, que trouxe a música tão maravilhosa, né? Que emocionou os nossos corações, que já nos colocou em conexão com a espiritualidade, para iniciarmos essa tarde, né? Esse momento tão especial. E falando em momento especial, como eu falei lá atrás, né? No início, hoje nós comemoramos, né? Nós vamos reverenciar o nosso querido codificador Allan Kardec. E para isso eu chamo o Alexandre Machado. Ele faz parte do Centro Espírita Luz e Caridade, que fica situado em Santa Cruz, que nos trará a homenagem que fizemos especial para o nosso codificador Allan Kardec. É com você, Alexandre. Olá, queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Eu sou Alexandre Machado, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, o CELC, e hoje estou aqui com uma tarefa bastante gratificante, que é a de, representando todas as casas espíritas do nosso 27º CIL, prestar uma singela, mas ao mesmo tempo sincera homenagem ao nosso querido codificador Allan Kardec, por ocasião do seu natalício, do seu nascimento, justamente na data de hoje, 3 de outubro. E para isso, nós vamos trazer uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem retirada do livro Opinião Espírita, psicografada por Chico Xavier, o mestre e o apóstolo. Luminosa, a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão.
Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras. E anuncia que o Criador será adorado na terra, em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Muita paz. Obrigada, Alexandre. Que homenagem linda. É muito bom. Devemos homenagear, devemos reverenciar o Allan Kardec sempre. Nossa, se não fosse ele, né, nós estaríamos aqui nessa noite. Muito bom. Obrigada, Alexandre, por sua participação, por ter abrilhantado a nossa noite tão especial. Mas a noite só está começando, porque agora a gente vai chamar a nossa expositora, a Rojane Arruda. Ela é lá do Centro Espírita Filhos da Luz, que fica em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E a Rojane, ela vai falar sobre o óbolo da viúva, a verdadeira caridade. Olha, muito que a gente vai ter que aprender, né? Então, Rojane, tá com você a palavra, que Jesus lhe abençoe, que a espiritualidade esteja do seu lado, para você nos trazer as palavras certinhas, para fazer a gente, pensar, avaliar, refletir. É com você, Rojane. Boa tarde a todos, muita paz para todos nós. É com muita alegria que eu agradeço a esse convite do 27º CEU de Santa Cruz para que possamos estudar juntos nesta tarde. E nessa tarde de um dia tão significativo, de um dia tão importante para todos nós espíritas, porque dia 3 de outubro que nós comemoramos o aniversário de Kardec, o aniversário do codificador da nossa doutrina, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador, escritor, tradutor francês, que ao tomar conhecimento dos fenômenos espíritas, abraçou a causa de conhecer, de estudar, pesquisar, vindo então a apresentar para nós essa doutrina maravilhosa, doutrina dos espíritos, que ele foi o codificador, mostrando e trazendo para nós essa bênção, que é esse consolo que nós recebemos. Parabéns, Kardec, mais uma vez, receba o nosso carinhoso abraço. E nós vamos conversar nessa tarde sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente falando do óbolo da viúva, que é um exemplo da verdadeira caridade. Quando
quando nós falamos em caridade, nós lembramos logo a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual o sentido da palavra caridade, segundo a interpretava Jesus. E os amigos espirituais o que respondem? Que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o BIP que nós conhecemos, né? Costumamos falar na doutrina espírita. É sermos bons para todas as pessoas, é sermos indulgentes, ou seja, reconhecermos as dificuldades, as limitações do nosso próximo, porque nós também temos as nossas, e de sabermos perdoar aquilo que nos fizerem e que não nos agrade, que nos machuque, as ofensas que venhamos a receber. Mas nessa tarde nós vamos falar mais diretamente da caridade material, porque conversar sobre o óbolo da viúva é percebermos aquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, para suprir as suas necessidades, aqui enquanto na matéria. E neste capítulo nós vamos ter a narração de Jesus, quando sentado de frente ao gasofilácio, que é o local onde se colocavam as dádivas, as doações ali no templo, Jesus, observando como todos ali colocavam as suas contribuições, percebia que muitas pessoas colocavam muito, né? Estavam ali depositando bastante no gasofilácio. Até que vem uma senhora, uma pobre viúva, que sobe ali até com uma certa dificuldade e deposita duas moedinhas que hoje nós colocaríamos no valor de 10 centavos cada uma. Ela depõe, né, com muita satisfação aquelas duas moedinhas. Jesus, aproveitando esta situação, coloca para os seus apóstolos, dizendo que aquela pobre viúva havia depositado muito mais do que todos aqueles que anteriormente haviam colocado suas dádivas ali, porque os outros haviam depositado daquilo que lhes sobrava, e ela estava colocando ali tudo o que tinha para o seu sustento. Tudo que ela possuía, ela estava depositando ali no gasofilácio. E esta lição de Jesus, todas as vezes, né, que falava, buscava colocar para nós, uma mensagem. Que mensagem Jesus busca nos mostrar com esta narrativa? Que tudo aquilo que nós pudermos fazer, o que esteja ao nosso alcance, fazer pelo nosso semelhante, nós devemos fazer. Nós não devemos ficar aguardando oportunidades fantásticas, mirabolantes, para ajudarmos o próximo. Vamos ajudar com aquilo que nós temos. Aquela senhora, aquela pobre viúva, ela não teve esse gesto para ser notada. De maneira alguma, ela nem imaginava que Jesus a observasse. E foi exatamente por isso que ela protagonizou essa narrativa de Jesus. Porque quem faz a caridade para ser visto pelos homens já recebeu a sua recompensa.
né? É isso que o Evangelho nos coloca. E ela não, ela estava ali fazendo por amor, né? O prazer de estar podendo contribuir, levar a sua dádiva. Com isso, nós estamos aprendendo que a caridade ela deve ser discreta, sem nenhuma ostentação, né? Essa narrativa ela está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Exatamente nos mostrando para não fazermos a caridade de maneira ostensiva. E quantas das vezes vamos analisar as pessoas, ou nós mesmos podemos dizer: eu não faço nada pelo semelhante, pelo próximo, porque eu tenho tanta dificuldade. O que eu tenho é para o meu sustento, só dá para eu fazer mesmo as coisas necessárias para mim, para a família. Mas se eu ganhasse uma herança, se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, faria aquilo. Mas os amigos espirituais nos orientam que, na verdade, nós estamos dando uma desculpa, porque quando desejamos ajudar, nós ajudamos com aquilo que nós temos. É este o exemplo que a viúva nos dá, né? Ajudamos com o que podemos. E quando nós dizemos que desejaríamos ter riqueza para ajudar os outros, será que nós estamos mesmo pensando nos outros? Ou nós estamos pensando em nós mesmos? Porque Jesus disse que aqueles que haviam dado antes não haviam dado tanto, porque estavam dando daquilo que lhes sobrava. A viúva não, ela deu daquilo que lhe faria falta para o seu sustento, né? Então, quando nós desejamos ter muito para ajudar, na verdade estamos desejando ter muito para não nos privarmos de nada ao ajudarmos as pessoas, né? E ainda existem aqueles que desejam encontrar nos espíritos auxiliares para ajudarem na consecução, na realização dos seus objetivos de enriquecimento. Então começam a pedir para serem ajudados, para receberem, né, uma fortuna para que possam ajudar. Mas quem age, quem pensa dessa forma, quem pede isso, não entende o que é a doutrina espírita, não entende qual é a missão dos espíritos, porque jamais faria esse tipo de pedido se conhecesse. E nos perguntamos, será que existem casos em que as pessoas não tenham realmente nenhuma condição de ajudar o próximo, de ajudar alguém? Será que existe isso? Existe, mas existem casos muito raros. São aquelas pessoas que não estão em pleno gozo de suas faculdades mentais. Esses têm dificuldades, mas até esses, quantas das vezes, ainda podem ajudar. Podem porque, com a sua própria história de vida, eles acabam se tornando exemplo para pessoas e, com isso, estarão ajudando. E, do ponto de vista sublimado da caridade, né, nós vamos entender que ela está em procurar o homem onde quer que se encontre, seja no seu trabalho, seja em família, seja na vizinhança, seja com amigos, onde estiver, né? É que ele empregue as suas forças, a sua inteligência, os seus talentos para ajudar as pessoas, para fazer pelas pessoas aquilo que esteja ao seu alcance. Com isso, ele vai estar suprindo as suas carências monetárias. Porque onde nós estivermos, nós podemos ser caridosos, nós podemos ajudar, né? E
na medida do possível, nós vamos também ajudando a matar a fome, a tirar o frio, né, daqueles que estão passando por necessidade. Aí está o sacrifício que mais agrada a Deus. O óbolo do pobre, daquele que dá, se privando do necessário, pesa muito mais na balança de Deus do que o ouro do rico, porque ele dá sem precisar se privar de nada, né? E quantas das vezes nós estamos pensando que estamos fazendo a caridade, quando na verdade nós não estamos, porque nós, vamos ver um exemplo, eu comprei um móvel novo, desejo me desfazer do antigo. Não tenho o que fazer com ele e aparece alguém para quem eu possa doar, né? Eu estou doando aquele móvel, mas eu não desejo mais, eu não preciso mais daquele móvel. Na verdade, se ele permanecer na minha casa, ele vai estar me incomodando. Então, quem estiver necessitando daquele móvel e eu doar, na verdade, a pessoa está me fazendo um favor, porque está tirando da minha casa um móvel que eu não preciso mais, que eu não tenho mais necessidade dele. Então, precisamos avaliar até que ponto nós estamos sendo caridosos, porque estou retirando do meu guarda-roupa as roupas que eu não quero mais e estou doando para alguém, mas eu não quero mais. Claro, eu estou fazendo uma coisa boa? Estou. É algo positivo, mas quando nós vamos analisar essa situação, nós percebemos o quê? Estamos nos privando de alguma coisa? Estamos abrindo mão de alguma coisa? Não estamos, não é? Estamos nos desfazendo de algo que nós não desejamos mais. Se nós não temos condição de fazer muito, de abrir mão de muito, vamos nos limitar a fazer aquilo que nós podemos, aquilo que nós temos condição, mas vamos aprendendo, vamos exercitando esse abrir mão, esse nos privarmos de alguma coisa em função do nosso semelhante, em função do nosso próximo. E a Casa Espírita nos oferece infinitas oportunidades de trabalho, mas muita coisa nós realmente podemos fazer, né? Nós vamos, quando estamos numa casa espírita, recebemos convite para quê? Recebemos convite para trabalharmos, para participarmos, né, da evangelização de jovens, de crianças, evangelização de adultos. Nós recebemos o convite para participarmos da campanha do Quilo, para visitarmos pessoas que estão com necessidades materiais, necessidades emocionais, né? E nós vamos recebendo essas oportunidades. Será que nós estamos abraçando? Será que estamos aproveitando essas oportunidades? Se estamos tendo a responsabilidade de atendermos, de levarmos, agora na pandemia, quantas pessoas passando por necessidades? Estamos lembrando de levar o quilo, a doação, que vai ser tão útil, tão importante para tantas pessoas que neste momento estão enfrentando situações difíceis? Vamos estar nos questionando, porque quando nós estudamos o Evangelho é para aprendermos e aprendendo, colocar em prática no nosso dia a dia. Para nós termos uma reflexão, nós vamos lembrar aqui uma narração que vamos encontrar no livro Mulheres Fascinantes, de Cirineia Yolanda Maffei, que é ditado pelo espírito Leon Tolstói, e que tem por título Rebeca, a neta da viúva, que é uma mensagem muito bonita para todos nós, porque nos fala
que aquela viúva, né, aquela pobre viúva citada por Jesus na sua narrativa, ela não foi sozinha ao templo. Ela alimentava já há anos a vontade, o desejo de ir ao templo, de rezar, de levar a sua contribuição, né, aquilo que fosse possível. E nós temos que lembrar que ela era uma viúva. Viúva, naquela época, não tinha ganho nenhum. Era uma dificuldade muito grande para ter o próprio sustento. E aquela viúva ainda tinha sua netinha sob seus cuidados, sob suas atenções. Desde criança, ela criou aquela neta sozinha. Eram somente as duas. Muitos anos se passaram até que elas tiveram a oportunidade de ir ao templo numa caravana que saiu da sua cidade para o templo. E é então que nós vamos ver a senhora lá depositando no gasofilácio a sua dádiva e a sua neta à sua espera. Depois, quando ela desce, todos aqueles que foram com ela naquela excursão, né, para o templo, buscam onde vão passar a noite, buscam então ali um abrigo. Mas ela e a sua netinha, que era uma mocinha, né, uma jovenzinha, elas não têm como, não tem nenhum dinheiro, nenhum recurso para poderem buscar um abrigo, e resolvem então que vão passar a noite na condução na qual elas vieram para Jerusalém, ali para vir ao templo. O que elas têm como alimento é apenas um pedaço de pão que trouxeram de casa e que já está até duro. Elas comem aquele pão e vão então para o carroção, que é onde elas vieram. E dormem ali. Aquela senhora está realizada, está muito feliz, porque está realizando um sonho de anos. Dormem e na manhã seguinte, quando a neta acorda, ela percebe que a sua avózinha havia desencarnado. Muito sentida, ela busca as pessoas ali da sua caravana e comunica o fato, e todos a ajudam, e eles vão providenciar o enterro daquela senhora. E a neta, só ela e a avó, anos e anos, desde criança, ela fica desolada, arrasada, o que será da sua vida dali em diante. E quando todos estão encaminhando para o carroção, para retornarem para sua cidadezinha, ela, chorosa, sentida, ela acaba se afastando, ficando para trás, e se afasta um pouco do grupo. Nisso, um homem arranca ali do meio das pessoas, sem que seja porque as pessoas não a conheciam, aquelas que estavam ali perto dela, então nem notam, ele a puxa e, tampando a sua boca, ele a leva para um lugar afastado e acaba violentando aquela mocinha, que desmaia, que não presencia aquela situação horrível. Mas quando desperta, horas depois, ela está ali num lugar abandonado, com as suas vestes rasgadas, né, numa situação de muito sofrimento. Ela procura ajeitar a sua roupa e vai até onde estavam ali os carroções das caravanas, mas não há mais ninguém ali, todos se foram. Não a encontraram, foram embora. E ela então fica sem saber o que fazer e vai então até o templo, pensando em pedir ajuda, mas ela não recebe ajuda ali. Na verdade, ela é expulsa do templo por estar com as vestes rasgadas, por estar daquele jeito, né? E o que dizem a ela é que ela busque uma casa lá no final da rua, que lá é que ela deve procurar ajuda. Ela então faz isso e vai até aquela casa, mas chegando lá,
ela vê que trata-se de um prostíbulo. Ainda assim, ela entra e conta para a dona do prostíbulo tudo o que aconteceu com ela e diz que foi direcionada para ali para ser ajudada. A senhora diz a ela: não posso te ajudar. O que eu posso fazer por você? As moças que moram aqui vendem o corpo para sobreviver. E é o que eu posso te oferecer. E ela diz: não, senhora, isso eu não conseguiria fazer. Mas eu posso lavar, passar, eu posso cozinhar, eu sei fazer muitas coisas, isso eu posso fazer. E a senhora se compadece dela, mas diz a ela: mas eu vou ter problema, porque você é muito bonita, eu não vou ter como manter você afastada dos homens, porque as mulheres que ficam aqui, os homens entendem que elas são propriedade deles, que eles podem fazer com elas o que quiserem. E quando a virem aqui, eu não vou ter como te proteger. Uma das moças que está ali ouvindo dá uma ideia. Ah, mas podemos fazer o seguinte: ela pode usar um véu na cabeça, um véu preto. E quando perguntarem por que ela usa esse véu, a gente fala que é porque ela foi queimada, teve o rosto deformado, que o rosto dela é muito feio, né? Que a gente não aguenta ficar olhando para o rosto dela e por isso ela usa o véu. Todos aprovam a ideia, isso ocorre e então Rebeca passa a viver ali naquele bordel, trabalhando, fazendo todas as atividades ali, e ela leva então, vai tocando, passando os meses, né, da sua nova situação, da sua nova condição. Vez por outra, ela tinha uma folga e numa dessas folgas ela vai até o templo e chegando nas proximidades do templo, ela encontra Jesus, que fala com ela diretamente: como vai, Rebeca? E ela estranha, porque ela não vê nada de errado naquele homem se aproximar dela e tratá-la pelo nome, né? E ela responde, conversa com ele. E a partir desse primeiro encontro, Rebeca e Jesus têm vários outros encontros, várias outras oportunidades de conversa, onde Jesus ensina muitas coisas para ela. E ela fica realizada, feliz, com tamanho aprendizado, com tantas coisas maravilhosas que ela ouve de Jesus. Até que um dia Jesus diz a ela que vai partir, que está na hora de ele retornar ao Pai e que ele então vai deixar de encontrar com ela. Ela lamenta, mas fazer o quê, né? Não podia fazer nada. Eles se despedem e Rebeca não tem mais notícia de Jesus. Ela trabalha, vai servindo ali no salão as pessoas, até que um dia ela escuta um grupo que está falando sobre a crucificação de Jesus. E Jesus havia falado para ela que isso iria acontecer. E ela então começa a prestar atenção àquilo que está sendo falado. E como ela acaba se distraindo. E nessa distração, um dos homens pede mais vinho, ela não escuta. E ele se irrita por ela não servi-lo e se vira bruscamente e puxa o véu dela, perguntando se ela está surda. Mas nisso que ele puxa o véu, ela fica sem ação e ele também, porque ele percebe que está diante de uma mulher muito bonita, né? E ele estranha, porque até então imaginava que ela fosse monstruosa. E ela, assustada, pega o véu, sai, corre para a cozinha, né? Mas ele vai atrás dela. A senhora do bordel também vai e pede a ele, e explica que é uma situação especial. Mas ele fala: mas é essa a mulher monstruosa que vocês falaram?
ora, imagina, enganando. E aí ela, meu senhor, é porque ela ainda é uma criança, ela é uma menina. Aí ele pega e fala, eu a vi primeiro, eu tenho direito sobre ela. E a pega nos braços e a leva embora, né? Sem que ninguém possa fazer nada. Ele a leva para a sua casa e Rebeca, quando se vê na casa dele, na cama dele, ela acaba desmaiando novamente, né? Ele a deixa ali na cama, chama uma criada, diz que cuide dela e vai dormir em outro quarto. Eles começam a conversar, ela se torna uma espécie de prisioneira em sua casa. Ele não a deixa sair, né? Mas ela pode andar, pode ir onde ela desejar, ali no seu castelo, porque ele mora em um verdadeiro castelo. E então eles começam a fazer as refeições juntos, eles começam a conversar, ela conta parte da sua história de vida para ele, mas não fala para ele que foi violentada, não fala que conheceu Jesus, porque ela conhecia a situação dos cristãos naquela época, né? Não poderia falar. E para nós encurtarmos, porque não temos muito tempo, o que eu vou dizer a vocês é que eles acabam se tornando íntimos. Ele diz a ela que naquele dia ele não pretendia de forma alguma violentá-la, que ele a retirou de lá porque ele se sentia responsável por ter arrancado o véu dela e revelado o seu segredo. E se ele não a tirasse ali do bordel aquela noite, com certeza ela terminaria em muitas camas. E então ela acaba se sensibilizando, se tornando agradecida àquele homem. Eles fazem uma boa amizade, descobrem que se amam e se casam. Têm 3 filhos. E Rebeca começa então a colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu com Jesus. Porque aquele homem é muito rico e permite a ela usar a sua riqueza para ajudar os pobres. Ela ajuda sem falar o nome de Jesus, mas leva a todos aqueles que ela ajuda a mensagem que ela aprendeu, né, com Jesus. E assim vão passando os anos daquela mulher que se torna muito importante naquela comunidade por todo o bem que faz para as pessoas. Até que chega o momento do seu testemunho, né? E os filhos dela, que foram educados também dentro da mensagem de Jesus. O marido, que percebendo aquela mulher bondosa, caridosa que ele tem, que também se sensibiliza e que depois vem a saber, através dos filhos, que ela era cristã, né? Eles se unem, o pai e os filhos, e vão embora ali da comunidade, vão embora de Roma, onde eles estão morando, e criam uma pequena comunidade cristã que depois vai crescendo, crescendo e se torna uma grande comunidade cristã. Isso para nós percebermos que aquele óbolo da viúva não foi simplesmente colocar 2 moedinhas. A visão de Jesus daquela situação era muito mais ampla do que todos nós podemos imaginar. O quão importante foi, né, aquela viúva desejar ir ao templo colocar aquelas 2 moedinhas. Porque a sua neta se torna a base, né, para que surja uma comunidade que vai trabalhar, que vai levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas, a todos aqueles com quem convive. Então nós não sabemos aquilo que nós fazemos por alguém, a doação que nós podemos fazer por alguém, né? O quanto aquilo será importante, o quanto aquilo irá crescer, né, para as pessoas, para a comunidade da qual nós participamos.
todo aquele que deseja ajudar verdadeiramente, que deseja verdadeiramente ser útil, com certeza vai encontrar muitas ocasiões de realizar esse propósito, de realizar esse desejo, porque a verdadeira caridade, tão bem explicada por Jesus, né, nessa narrativa do óbolo da viúva, é muito incentivada pela doutrina. A doutrina nos dá todas as possibilidades, como nós já frisamos anteriormente. A importância da doação, ela está na razão direta do sentimento envolvido na ação de ajudar. Então, a quantidade é importante porque ajuda, mas a quantidade que nós podemos dar, que nós temos condições de abrir mão e doar. Então, vamos buscar fazer a nossa parte, porque aquele que dá um pão, com o tempo, com certeza, passará a doar, a dar o coração. Vai colocar sentimento naquilo que está fazendo. Vamos lembrar da colocação que nós temos no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E Emmanuel nos diz que salvação não é ganhar o reino dos céus, não é um encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação de compromissos. Salvação é a regularização de débitos. Quem de nós não temos débitos a regularizar, né? Quem de nós não temos compromissos para nos libertarmos deles? Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance fazermos, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que a doutrina vem buscando nos ensinar o tempo todo. E nós temos toda a condição, sim, de fazermos. É pouco, façamos o pouco, porque com certeza, igual o óbolo da viúva, o pouco que fizermos poderá se tornar, se transformar em muito, porque os amigos espirituais se valem das nossas mãos, das oportunidades que nos dão para ajudarem os nossos semelhantes. Então essa é a mensagem que eu desejo deixar para vocês, agradecendo uma vez mais essa oportunidade muito agradável de podermos ter essa conversa nessa tarde de hoje. Muita paz, muita luz para todos nós. A palavra que define é gratidão. Gratidão por essa palestra maravilhosa que, como eu falei, né, está nos fazendo refletir, né, encheu nossos corações de esperança, de mudança, de transformação, enfim, muito boa. Agradeço aqui, em nome do 27º Seu, a Rojane, essa grande expositora, com toda a simplicidade, nos trouxe as palavras certas, nos vai fazer uma mexida interior, né? Aquilo que devemos ainda expurgar de nós, aquilo que devemos acentuar, né? Então, obrigada, Rojane, por tudo que você nos trouxe, pela sua dedicação em trazer essas palavras para a gente no seu estudo. Enfim, muito obrigada por essa noite, tá bom? Bem, e agora, chegando ao término, né? A gente vai novamente chamar o Marcelo Manga para nos trazer a música em preparo para a prece de encerramento, e a música é Libertação. Então, que possamos entrar em sintonia, escutar o Marcelo e já nos prepararmos para a nossa prece de encerramento. Olá, pessoal. Marcelo Manga, Oficina de Estudos da Arte Espírita. Muita gratidão por estar aqui na Tarde Fraterna do 27º Seu. Grande abraço.
Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes, sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou. Agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Obrigada, Senhor, obrigada por essa noite tão especial, por essa noite que trouxe aos nossos corações o conforto, a esperança, que trouxe principalmente as reflexões que devemos ter para a nossa reforma íntima, para aquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento da nossa evolução. Que sejamos, Senhor, sempre luz, que sejamos irmãos uns dos outros. E que nesse momento, onde a emoção aflora em nossos corações, onde a paz invade o nosso ser, possa ser levado para cada lar, para cada irmão, para toda a humanidade, a paz, a fé e a esperança, nesse momento que estamos atravessando de tanta dor, mas que sabemos necessário para o crescimento planetário. E assim, envolvidos pelo teu amor, envolvidos por essa espiritualidade maior, é que agradecemos e nos despedimos, sabendo e confiando que Jesus sempre está nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Acabou. Mas não poderia deixar de fazer, em nome do 27º Seu, os agradecimentos para todos aqueles que participaram dessa noite. Mais uma vez, agradecer a Rojane Arruda, que foi a nossa expositora,
Agradecer ao Marcelo Manga, que trouxe as músicas, nos embalou, nos emocionou. Agradecer ao Alexandre Machado, que trouxe a homenagem ao nosso querido Allan Kardec. Agradecer principalmente aos coordenadores desta tarde, aqueles que ficam por trás das cortinas, vamos dizer assim, por trás das câmeras, organizando, se dedicando, chamando os palestrantes, enfim, organizando toda esse presente, e agradecer a Deus, a espiritualidade, né? Gente, daqui a pouco a gente vai estar juntinho, daqui a pouco vai ser presencial e vamos vibrar para que isso aconteça logo, né? Muita paz a todos, muita paz ao nosso Brasil e que estejamos sempre juntos em coração. Grande beijo a todos e até mês que vem.